O Corinthians está eliminado na fase de grupos da Copa Libertadores da América. E não tem como eu abrir o programa desta quinta-feira sem chamar o homem, né? O Vampeta, né, Vamp? Só perde a aposta agora. Esse tá louco, irmão. E o Corinthians levar uma sapatada, 3-0. Ah, igual o Pirado começou bem. Vai dar uma boa tarde. Gabriel lá, o Corinthians eliminado. E sabe qual que é o apelido do Independente Del Valle, Vamp? O quê? Matador de gigantes. Meu Deus. Eles chamam o Independente Del Valle dessa maneira lá no Equador. Gigante. Ontem o gigante não apareceu, Vamp. 3-0, e a gente tem que falar, não é normal o Corinthians ser eliminado numa fase de grupos da Libertadores da América levando uma sapatada do Independente Del Valle. Como disse o nosso amigo Pilhado, o Del Valle não é nada no cenário internacional, Vamp. Ele começa bem, Pedro. Boa tarde, Pedro, professor Vanderlei, Bruno Prado. Senta aí, o cara fica meio transformado quando senta aí, né? Começou bem, pá, o gigante caiu, meu. Pra vir com mais, viu? Um jogo ruim do Corinthians, o Cássio interviu, o Del Valle muito bem arrumado, bem treinado. O treinador Del Valle aí é um treinador bom, viu, Bruno? É. O argentino lá e pro time aí de futebol brasileiro, quando precisar de treinador. A nacionalidade dele? Argentino. Aí o Nilson fala que é milogueiro. Martim Anselmo. Pô, time qualidade pura. O Corinthians deu um chute ao gol durante 90 minutos, né? Não criou nada, não fez nada. E o resultado foi justo. Poderia ter vindo com mais. Agora, na última rodada, vai brigar ali para ver se pega uma vaga de Sul-Americana. Olhando a tabela dos brasileiros, todos têm chance de classificar, menos o Corinthians. Uma rodada de antecedência já foi eliminada. É a situação do time, né? Vanderlei ali tentando se explicar tudo, mas a verdade é que não tá. Fez aquela grande partida contra o Atlético Mineiro e ontem ficou devendo, lá contra o América Mineiro também. É o que se tem pro cardápio. Anteontem, o Thiago Asmar fez um discurso de meia hora esculhambando o Vampeta. Pela ausência do Vampeta. Foi ou não foi? Foi. Tô certo aqui? Ele não olha a escala. Não importa. Esculhambando o Vampeta. Aí, hoje, depois de tudo que ele fez ontem, esculhambando o Del Valle, ele não apareceu. Nada contra o Pedro, está fazendo um ótimo trabalho, mas pipocou. Sem dúvida, o negócio de mandar videozinho, participar de longe, isso é cascata. É a mesma coisa que você quiser, quando o pessoal queria brigar com o Mike Tyson. Você fazia uma live com o Mike Tyson, o que você quer, cara? E não sei o quê, é isso ou não é? E longe, certo? Ou então o corajoso de telefone, você entendeu? Não, porque me segura. Ontem o Canelada ligou no celular do Vampeta. Então, eu só estou falando isso porque o Vampeta pediu que eu o defendesse. Defenda, professor. Então, eu estou falando isso. Agora, com relação ao Del Valle, a gente bancou muito que não era exagero eles se auto-chamarem de matador de gigantes. Não era exagero. Tem acontecido isso mesmo. Para eles, é muito importante dar cacetadas em times importantes do continente. Eu acho isso verdade. Mata gigantes, ele mata gigantes, né? O Del Valle, porque ganhou de várias equipes importantes. E quando a gente fala que eles são, digamos assim, estão orgulhosos disso, e tem que estar mesmo, porque você começa, é o conjunto da obra. Conjunto da obra. Você veja, o Brasil tem 12 vezes... Pedro, 12 vezes a população do Equador. 12 vezes. Você multiplica por 12 o Equador. Tá certo? O Brasil é maior 33 vezes em relação ao Equador. E o Equador só é maior do Uruguai. Entre todos os países que participam da Conmebol, o Equador só é maior em extensão que o Uruguai. Mas, claro, no quesito tradição, perde de goleada para o Uruguai. Então, no futebol, quando eles batem nesses times importantes, e o Corinthians é um deles, tem história, está no poderoso futebol brasileiro, eu sempre lembro o que o Nilson fala, 1, 2, 3, 4, 5, pentacampeão. Eles têm que soltar rojões mesmo. Ontem, antes do jogo, a gente falou aqui se o Corinthians... conquistar uma vitória, tem que colocar a bandeira do Corinthians naquele monumento, que é a única coisa boa mais que chama a atenção em Quito é o monumento, porque, hipoteticamente, entre aspas, passa a linha do Equador. Então eles fizeram um enorme monumento lá de mármore. Então tinha que ter a bandeira do Corinthians.
como o Corinthians, depois daquele resultado ótimo em Buenos Aires, deveria ter colocado uma bandeira no obelisco. Era um resultado que ninguém esperava. Então, tomou uma pancada justa, tomou um totó, não viu a bola. É ajustadíssimo o time do Del Valle. Vampeta falou isso várias vezes na transmissão. Não, toque de bola mesmo. Toque de bola, um time bem treinado. Segundo gol mesmo. E, aliás, eu vou até roubar aqui o que disse o Vampeta, mas estou acreditando ao Vampeta. Ele disse que se trocasse as camisas, o Pedro e meus amigos, colocasse exatamente nesse time do Del Valle as camisas do Corinthians, com a estrutura do Corinthians, com a importância do Corinthians, o Flávio Prado daqui a pouco vai falar, já está mostrando a cara, dizendo que não tinha jeito. Não, tem jeito, mas você poderia brigar até pelo título, se jogasse o que joga. Tá certo? E só para fechar, Pedro, dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, o Del Valle encararia muito bem 15. Os outros eu não sei, mas 15. Então não pode falar que não é matador de gigantes e cada vez, não é só agora time argentino que dá frio na espinha. Quando enfrentar time do Equador, vai dar frio na espinha. Tarde, Pedro. Não, acho que vocês estão exagerando. Estão falando de Libertadores, competição que se fala espanhol. Aí não é a praia do Corinthians. Se fosse pelo Campeonato Brasileiro, pelo Campeonato Paulista, aí, opa... Aí é vexame. O Corinthians já deu papelão com tanto time. Ele perdeu do Tolima na primeira fase. Ele cansa de tomar pancada aqui em casa. O ano passado ele não conseguiu ganhar do Always Red aqui. Nem lá na altitude. Normal. Até no sorteio a gente já falava aqui. Tá fora. Quando o Corinthians está bem, ele já é um animador de competição na Libertadores. Imagine do jeito que ele tá. Como é que vai ganhar do Del Valle lá, pô? Não dá, não tem jeito. O Corinthians perdeu na primeira fase. Normalmente ele perde ou antes ou nas oitavas. Então ele é rei de perder nas oitavas. Dessa vez perdeu antes. Mas normal, pra mim, super normal. No grupo do Corinthians ele fica fora, normal. E também não vou me surpreender se o Liverpool ganhar aqui, ele ficar fora até da Sul-Americana. Tá aí, Flávio Prado. Se for isso, você está aí. Se não for, já viu, né? Corinthians, animador de festa, de competição. Não, animador de campeonato. De campeonato. Em torneio que fala espanhol, o Corinthians é animador de campeonato, mas com todo o respeito. Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, aí o Corinthians entendeu? Mas nesse tipo internacional, aí infelizmente, não está no DNA do clube. É Esporte Clube Corinthians Paulista. Aí tem Internacional, né? Tem Futebol Clube. Mas quando o Corinthians é o único que ele já define. Esporte Clube Corinthians Paulista, não sul-americano.